Bem, esse aqui é um vídeo que faz parte da série de vídeos que eu tenho gravado sobre totalitarismo, mas hoje a gente não vai falar sobre um conteúdo específico. Nós vamos resolver questões sobre totalitarismo. Então aproveita e já te inscreve no canal, deixa o like, seja bem-vindo. Meu nome é Débora, você está no Multiplica. Vamos resolver então algumas questões sobre totalitarismo. De acordo com as aulas que a gente já teve aqui no YouTube. E a gente vai resolver, né? Não diz a famosa quem sabe faz ao vivo. Aproveita e já te inscreve no canal, deixa o like, que a gente vai ter bastante dessas questões por aí. Então, isso aqui é uma questão do Enem de 2009 e diz assim: os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideais grandiosos para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Aqui estão todas as características que a gente já tem visto nos vídeos, né? Que é a questão do líder e a questão da capacidade de levantar esse ânimo das multidões em torno disso. Então, o que a gente pode ver aqui, ver a resposta, né? Isso é marcado, né? Essa questão do líder, essa questão de levantar as multidões pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentava os opositores do regime? Sim, né? Pela forma, lembrando que o fascismo inclusive saía batendo nos seus oponentes e o nazismo nem se fala, né, com questões raciais e tudo mais. E são regimes que marcam também Espanha e Portugal, que a gente ainda não viu com tanta ênfase no canal, mas a gente vai ver. Pela proposta de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos? Não, nem pensar, né? Isso tem a ver com as coisas que eles odiavam, que era o liberalismo, cidadania, direitos humanos, todas essas questões que os regimes totalitários em geral detestam, né? Pela promoção de uma vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir? Não. Até tinha alguma coisa referente a isso, na questão de lembrar a Grécia e Roma, mas não nesse sentido, né? Pelo diálogo ao organizar debates que opunham jovens idealizadores, velhas lideranças conservadoras? Não. Nunca o diálogo, nunca o debate, nunca qualquer reflexão e qualquer contradição que pudesse questionar os líderes, né, dos governos totalitários. Pelos métodos políticos populistas e pela organização dos comícios multitudinários? Não, isso aqui viajou total. Então, nós temos como resposta a letra A, nesse caso aqui. Bem facinho, né? Essa aqui também é de 2012 e também é do Enem, e diz assim: com a sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito aplicando o sopapo no Führer só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. Então a gente tem aqui uma figura famosa nos desenhos, né, que é o Capitão América, ele tá dando um soco na cara do Hitler aqui, dá para ver que é o Führer, né, que é o Hitler. Então o que será que, né, isso aí é uma coisa bem famosa nos quadrinhos, não só nos Estados Unidos, mas aqui também, o que será que vai dizer o comando, né? Então, é bem importante que a gente sempre veja o comando da questão. O comando, geralmente, é a última frase. O que ele quer que a gente faça? E aí diz assim, a capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra... Então, com quem? A moral é assim, com quem os Estados Unidos estavam lutando, né? A Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial? Não, porque, na verdade, lembrando que os regimes totalitários vêm entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, não seria Primeira Guerra Mundial, não, né? Isso aqui vai dar na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente já tira essa fora. Os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial? Sim, né? Que o nazismo e o fascismo eram os regimes contra quem eles estavam lutando. É claro que daqui a pouco alguém pode, né, pensar um pouco mais, tá, mas já estava o Stalin era um regime totalitário também. Sim, mas durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estava aliado com a União Soviética. Depois, não mais, né, que daí vai ser a Guerra Fria, tá bom? Então, a B aqui, tranquila. Essa é a resposta. 3.
Essa é uma questão da FUVEST, né? A ascensão de Hitler ao poder no início dos anos 30 ocorreu pelas mãos do exército alemão, que quis desforrar-se das humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes. Tinha, sim, uma certa humilhação, né, sentimentos desfavorável, mas ele não foi levado pelo exército alemão, tá bom? Isso a gente viu lá nos vídeos sobre o nazismo. Se você não assistiu, dá uma olhada lá, que tem todas essas questões, como que o Hitler ascende ao poder. Através de uma ação golpista, cuja ponta de lança foram as forças paramilitares do Partido Nazista, eles até tentaram dar o golpe, também isso eu falei naquele vídeo lá, mas não deu certo e o Hitler acabou sendo, na verdade, preso, que é quando ele faz o Mein Kampf. Em consciência de uma aliança entre os nazistas e os comunistas, não, os nazistas e os comunistas eram inimigos. O Hitler detestava os comunistas, inclusive os perseguiu muito, tá? Através de uma mobilização semelhante à que ocorreu na Itália com a marcha de Mussolini sobre Roma, eles até queriam fazer isso, mas não foi dessa forma que foi ascendido, tá? Letra E, a partir da convocação pelo presidente para chefiar uma coalização governamental. Sim, tentando, né, apaziguar um pouco o Hitler, o presidente chama ele para assumir, mas acaba sendo o fim aí da uma certa democracia, o que havia na Alemanha naquele momento. Então, nós temos como resposta a letra E. Isso aqui é uma questão da URG de 2018. A despeito de instituições intervencionistas como o Comitê de Alimentos do Reich, Hitler e a liderança nazista em geral tentaram administrar a economia por meio de um controle rígido do mercado econômico, em vez de nacionalização ou tomada de controle estatais diretas. Além disso, o Ministério da Economia insistiu ativamente na criação de cartéis em áreas-chave, de modo a facilitar ao Estado a direção e o monitoramento de aumentos na produção relacionada à guerra. A despeito desse aumento, a intervenção estatal, conforme os porta-vozes nazistas insistiam repetidamente, a Alemanha permanecia uma economia de livre mercado, na qual o Estado proporcionava a liderança e estabelecia as metas primárias. O trecho faz menção à política econômica implementada pelo nazismo na Alemanha na década de 30. Assinale a alternativa que indica essa política. É interessante pensar que, embora o regime nazista ele fosse contra-liberal, contra as questões políticas e econômicas, ele sempre tentava deixar alguma brecha para as questões de economia livre, diferente do que o Stalin vai fazer lá com os planos quinquenais, que vai tentar estatizar a economia. Não é o que acontece na Alemanha. Apesar de ter intervenção estatal, a Alemanha sempre deixa um pouco de espaço, sim, para uma política mais liberal, assim, em que os grupos pudessem agir. Então, assinale a alternativa que indica essa política, né? Venda de todas as empresas públicas alemãs aos grupos empresários privados alemães? Não, né? Não seria isso, porque seria desestatizar. Não é o que acontece, que é a venda das empresas públicas, não é o que ocorre. Estatização de todas as indústrias privadas e adoção de um modelo econômico de inspiração soviética? Jamais, né? Eles eram inimigos, eles detestavam os comunistas. Reorganização econômica da sociedade alemã através de uma desindustrialização massiva? Ao contrário, havia muita industrialização. Todos esses regimes totalitários, aliás, são marcados com massiva industrialização. Coordenação de algumas atividades econômicas pelo Estado, como a manutenção de uma economia capitalista de livre mercado? Sim, é isso mesmo. Algumas questões econômicas eram coordenadas pelo Estado, mas continuava tendo um certo livre mercado, diferente do que o Stalin vai fazer. E a letra E é a administração de toda atividade econômica nacional por conselhos organizados de trabalhadores. Jamais, né? Apesar de, por exemplo, o fascismo ter essa questão dos sindicatos, na verdade, eles deveriam sempre ser coordenados pelo grande líder. Bom? Então, nós temos como correta a letra D. Essa última questão, inclusive eu já fiz um vídeo aqui sobre o Primo Levi. Primo Levi, judeu e antifascista de 1943, aos 24 anos foi preso pela polícia italiana e entregue às forças de ocupação alemãs. Logo se fechava atrás dele o portão do campo de Auschwitz com a inscrição "O trabalho liberta", e Levi compreendeu. Então, isto é o inferno, né? Essa ironia nazista e, de certa forma, também stalinista, o trabalho liberta. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, campos de concentração foram criados em vários países europeus, sendo os maiores e complexos de Auschwitz, na Polônia. Para lá eram enviados em massa aqueles considerados inimigos da nação alemã. No decorrer da Segunda Guerra Mundial, campos de concentração foram criados em vários países europeus,
Esse é um dos mais famosos, o complexo de Auschwitz, na Polônia. Para lá eram enviados em massa aqueles considerados inimigos da nação alemã. De acordo com a imagem com o texto, a frase "o trabalho liberta" apontava para a seguinte estratégia de projeto nazista: treinamento de capitais humanos, controles de recursos e pesquisas, exclusão de operários improdutivos ou exploração da mão de obra dos reclusos, né? Qual que a gente marcaria? Obviamente a letra D, ou seja, a gente explora essa mão de obra, né, da forma melhor possível para o rendimento do Reich, essa que seria a ideia, certo? E é uma coisa que vai marcar também o stalinismo, como a gente já viu em alguns vídeos, que é a criação dos gulags, né? Que é, inclusive, eles não eram da mesma forma que o nazismo, que eram campos para a morte, mas eram campos de trabalho forçado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like e eu te espero no próximo